Once again. Isso daqui. O Júnior me passou um agachamento hoje que eu tive que ficar segurando a mão dele. Porque eu não tinha equilíbrio. Ai, meu joelho. E aí, galerinha do YouTube? Mais um aulão com o tio Dani, galera. Como vocês já podem presenciar aqui, visualizar, aliás, né? Período regencial 1831 a 1840. Pessoal, como é tradição nas nossas videoaulas, a gente sempre faz um resuminho, né? A gente faz uma síntese da videoaula anterior. Primeiro reinado, parte 2. No caso, na nossa videoaula referente a primeiro reinado, parte 2, o que a gente enfatizou, o que a gente destacou, o que a gente analisou? Os fatores que colaboraram com a abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Guerra da Cisplatina, sucessão do trono português após a morte de Dom João VI, começa um conflito entre Dom Pedro I e seu irmão Dom Miguel pela posse do trono de Portugal. Também analisamos o assassinato do jornalista italiano que morava no Brasil, tá? Libero Badaró, um forte crítico de Dom Pedro I e autor de uma obra Liberdade de Imprensa. Também analisamos a Noite das Garrafadas, que foi o grande último episódio que antecede a abdicação de Dom Pedro I. E também bem rapidinho, pessoal, foi bem rápido, tá? Eu até utilizei uma imagem de uma revolução, de um movimento revolucionário lá na França para explicar o que em 1830 ocorreu em território francês a Revolução de 30, que foi uma revolução extremamente popular contra o rei absolutista Carlos X. Esse movimento popular lá na Europa, ele acaba tendo consequências aqui no Brasil, e essas consequências desse movimento revolucionário na França vão aqui no Brasil estimular e vão fortalecer o movimento que lutava contra Dom Pedro I. Lembrando também, pessoal, que Dom Pedro I, dois fatores o levaram a abdicar. Primeiro, voltar para Portugal, como eu já falei antes, para brigar com seu irmão Dom Miguel. No caso, um conflito que Dom Pedro terá sucesso, ele sairá vencedor, mas infelizmente para ele, logo depois ele morre de, acho que se eu não me engano, tuberculose em 1834. E também para evitar uma guerra civil, porque o Brasil, pessoal, ali um pouco antes da abdicação de Dom Pedro I, o risco, a iminência da deflagração de uma guerra civil era muito, muito grande. E aí Dom Pedro I volta para Portugal. Mas aqui em território brasileiro ele deixa seu filho, Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade. E como eu falei, pessoal, lá na videoaula Primeiro Reinado, parte 2, bem no finalzinho, quando nós já estávamos adentrando o período regencial, quando nós estudamos a biografia de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II tinha o hábito de escrever muitas cartas, e uma boa parte dessas cartas foram resgatadas por historiadores. Então, uma grande parte da história que se refere a Dom Pedro II são baseadas em documentos escritos pelo próprio Dom Pedro II. E ele relata o grande trauma que ele sofreu, pois em 1826, a sua mãe, Dona Leopoldina, ele morre, ele tinha 1 ano de idade, recém-nascido. Em 1831, seu pai o abandona, voltando para Portugal. Então, uma criança com apenas 5 anos de idade se vê sozinha no Brasil, pessoal. Tanto é que a Constituição de 1824, a outorgada por Dom Pedro I, dizia o seguinte: caso o herdeiro fosse menor de idade e não pudesse assumir o trono por ser menor de idade, segundo a Constituição, um parente mais próximo acima de 18 anos assumiria no lugar do herdeiro até que ele completasse 18. Mas não existia no Brasil, pessoal, nenhum parente de Dom Pedro II com mais de 18 anos.
Então, realmente, essa criança, ela foi deixada sozinha e, obviamente, pessoal, foi educada por tutores. E quando Dom Pedro I abdica no dia 7 de no dia 7 de abril de 1831, e em função da menor idade de Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, é deflagrado no Brasil o que nós chamamos de período regencial. Lembrando também, meus queridos, lá na videoaula, Primeiro Reinado Parte 2, nós fizemos uma breve análise sobre o período regencial. Ah, o que, professor? De 1831 a 1840, que é o período referente às regências, existiram 3 tipos de regência. Regência trina provisória, regência trina permanente e a regência una. Foram 3 tipos de regência. Lembrando, pessoal, que a regência trina provisória, ela se chama provisória porque quando Dom Pedro abdicou do trono em abril de 1831, o parlamento, o Senado, estava num período de recesso, férias. Então existiam poucos deputados e senadores no Rio de Janeiro. Por isso, a regência trina provisória, que durou ali aproximadamente entre 2 a 3 meses. Mas mesmo assim, pessoal, muitas decisões importantes foram tomadas. Depois veio a regência trina permanente, 4 anos e pouco. Depois veio a regência una, mais uns 4 anos, fechando os 9 anos de período regencial. Também analisei, pessoal, enfatizei, aliás, de uma forma bem breve, que o período regencial, pessoal, ele conseguiu ser um período muito mais instável politicamente, economicamente, socialmente do que o Primeiro Reinado. E, pessoal, vocês lembram em Primeiro Reinado Parte 1, Primeiro Reinado Parte 2, quantas vezes que eu citei a instabilidade daquele período. O período regencial, pessoal, ele consegue ser mais instável do que o próprio Primeiro Reinado, com a deflagração de centenas de movimentos revolucionários. Eu até citei um número aproximado entre 300 pequenos, médios e grandes movimentos, mas enfatizei que normalmente nos livros didáticos, nas apostilas dos mais variados colégios ou instituições de ensino, normalmente que movimentos são enfatizados quando os professores lecionam um período regencial? Revolução Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Balaiada e a Revolta de Malês. Malês, pessoal, foi uma revolta empreendida por escravos muçulmanos na Bahia. Durante muito tempo, pessoal, esse movimento revolucionário, ele foi esquecido pela história brasileira. Mas nos últimos anos, pessoal, as apostilas e os livros didáticos estão começando a dar uma ênfase cada vez maior a esse movimento, um movimento exclusivamente negro, de escravos e ex-escravos muçulmanos na Bahia. Perfeito? Também citamos, que é o que a gente vai falar agora, as agremiações políticas que compunham o cenário político do período regencial. E o mais importante, pessoal, gravem, anotem, o mais importante, o período de 1831 a 1840 é dividido em 2 partes, é dividido em 2 fases. De 1831 a 1837, nós chamamos de período de avanço liberal. De 1837 a 1840, nós chamamos esse período de regresso conservador. E na aula de hoje nós vamos ver o porquê dessas denominações. Beleza, galera? Então agora hoje, oficialmente, tá? Estamos adentrando ao assunto período regencial. Como, pessoal, também como de costume, eu sempre tenho o hábito, né, de explicar o porquê que eu uso essa imagem. Então, pessoal, eu já falei antes, essa é uma representação de Dom Pedro II com apenas 5 anos. Lembrando, pessoal, Dom Pedro II tinha uma feição loira, porque Dom Pedro I, filho de Dom João VI português,
filho de Carlota Joaquina espanhola, mas a mãe de Dom Pedro II, esposa de Dom Pedro I, ela era austríaca, de origem germânica. Por isso essa cutis loira de Dom Pedro II, e diferente do pai, pessoal, como eu já enfatizei lá em Primeiro Reinado, parte 2, Dom Pedro I nasceu em Portugal, Dom Pedro II nasceu no Brasil e se criou no Brasil. É importante saber disso, pessoal, porque o governo do pai foi muito instável. Já o governo, pessoal, quando Dom Pedro II chegar ao poder, o período relativo ao segundo reinado, primeiramente que dura 49 anos. 40 anos a mais do que o período que o pai tinha governado. E a principal característica do segundo reinado é a estabilidade política interna, social e econômica com o café. Estabilidade política interna. Já a relação com os países vizinhos ao Brasil, isso é uma outra história. Beleza, galera? Bem-vindos a mais uma videoaula do Tio Dani. Então, como eu já falei agora, eu deixei assim, eu vou fazer com letras gigantescas, letras garrafais, para ficar, pessoal, no cérebro de vocês, para ficar incrustado toda vez durante a vida de vocês, que vocês escutarem, período regencial, as regências, já pensa, instabilidade política, instabilidade social e instabilidade econômica. Essas são as principais características do período regencial. Beleza? Cenário político. Pessoal, o cenário político, tá? Nos 9 anos de período regencial, pelo menos nos 7 primeiros anos, né? Nos 7 primeiros anos, o cenário político brasileiro, ele era composto por 3 agremiações políticas. Pessoal, por que eu não chamo partido político? Porque eles ainda não tinham uma composição oficial para serem considerados partidos políticos. A gente pode até chamar de partido político, mas sempre entre aspas. Mas eu prefiro agremiações políticas. Então, o cenário político brasileiro nos 7 primeiros anos, não é durante todo o período regencial, nos 7 primeiros anos, especialmente naquela fase do avanço liberal, ele foi composto por 3 agremiações políticas. O Partido Restaurador, formado basicamente por portugueses. O principal objetivo, pessoal, almejado pelos integrantes do Partido Restaurador, que eram portugueses, era a volta de Dom Pedro I. Mas nós não podemos esquecer que Dom Pedro I falece em 1834. Beleza? Partido Liberal, os liberais exaltados. Pessoal, a palavra exaltado nos remete a ideias radicais. Radicais para a época, óbvio, né? Ideias avançadas para a época, tipo, abolição da escravatura, fim do tráfico negreiro, república, autonomia das províncias. Esse tipo de ideia que para nós, pessoal, são coisas óbvias, são coisas normais, mas que para a época, no contexto sociopolítico do Brasil, eram ideias consideradas radicais. Por isso, o nome, a nomenclatura liberais exaltados. Eu até aqui enfatizei o federalismo toda vez, pessoal, toda vez que vocês estarem assim, tal país é federalista, tal sistema de governo é pautado pelo federalismo. Pessoal, federalismo, tá? Deriva de uma maior autonomia das províncias, uma maior autonomia dos estados. Nessa época não existiam estados, o que é hoje estado eram chamados de província. Província de Santa Catarina, província de São Paulo, província do Rio de Janeiro, província de Pernambuco, província do Maranhão. Então, pessoal, os liberais exaltados não é uma agremiação homogênea, com pensamento homogêneo. Ali dentro haviam várias vertentes, vários ideais. Alguns lutavam pela abolição da escravatura, outros lutavam pela república, mas um consenso, assim, a maioria
dos liberais exaltados, tá? Eles defendiam o federalismo. O que significa isso? Uma maior autonomia das províncias. Perfeito? E os liberais exaltados, ou o Partido Liberal, aliás, os liberais moderados, ou o Partido Moderado. Pessoal, essa frase aqui, ó, entre aspas, guardiões da monarquia, isso eu tirei de um texto porque eu achei bem interessante. Aonde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo colocando essa frase aqui, entre aspas? Entre aspas, tá? Os liberais moderados, ou os integrantes do Partido Liberal Moderado, eles eram, na sua maciça maioria, latifundiários. Eram integrantes da elite agrária no Brasil. Eu não estou dizendo, pessoal, que entre os liberais exaltados não haviam latifundiários. Claro que haviam. Latifundiários, profissionais liberais, médicos, advogados, professores, juízes, comerciantes. Mas no caso dos liberais moderados, de forma majoritária, de forma predominante, esse partido ele era composto basicamente por latifundiários. E na prática, pessoal, na prática, o partido ou a agremiação política que vai ter o controle do cenário político brasileiro durante o período regencial são os liberais moderados. Por isso que eu optei em colocar essas palavras entre aspas, os guardiões da monarquia, porque a intenção, pessoal, os liberais moderados, eles não queriam república, a abolição das... Pelo contrário, o principal objetivo dos liberais moderados era a permanência do trabalho escravo, a monarquia centralizada, o poder moderador, a não autonomia das províncias, no qual as províncias deveriam obedecer às ordens provenientes do Rio de Janeiro. Esses eram os objetivos dos liberais moderados. E é essa galera, esse partido, composto basicamente por latifundiários, que vão controlar, que vão ter a hegemonia do poder político durante o período regencial. Tanto é que, eu não falei no início, pessoal, Dom Pedro II foi abandonado pelo pai, já não tinha mais mãe, então ele foi educado por tutores. Quem vocês acham que foram os tutores de Dom Pedro II? Restauradores? Liberais exaltados? Liberais moderados? Os tutores, o que significa, pessoal, tutor? Quem vai ensinar pessoal, a educação de uma criança, seja ela homem ou mulher, que tem o destino de ser rei ou rainha, é uma educação muito diferente da nossa educação. Eles não frequentam colégios normais, a vida deles é muito diferente da nossa vida cidadãos comuns. Os tutores, os professores, as pessoas que orientaram Dom Pedro II durante a sua infância, durante a sua pré-adolescência, durante a sua adolescência, até o início da juventude, foram membros do Partido Liberal Moderado, que era a galera que governava o Brasil. E que almejavam continuar com a centralização do poder na monarquia, não a autonomia das províncias, não a abolição da escravatura e muito menos e jamais pensar em república. Captaram, meus queridos? Então, essas três agremiações políticas serão as agremiações políticas que vão dominar o cenário político do Brasil até 1837, especialmente os liberais moderados. Maravilha? Toca pra frente, tio Dani. Regência trina provisória. Então, pessoal, vocês já sabem o porquê a nomenclatura provisória. Quando houve a abdicação de Dom Pedro I, o parlamento estava em recesso, férias, então a maioria dos parlamentares estavam nas suas províncias e haviam poucos parlamentares no Rio de Janeiro, por isso que foi a provisória, que vai de 2 a 3 meses. Mesmo durante esse período, como eu falei antes, foram tomadas decisões extremamente importantes.
Primeira, a continuação dos três poderes. Três poderes, professor? Três poderes. Pessoal, Barão de Montesquieu, movimento iluminista, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Então, era consenso entre as agremiações da época que os três poderes continuavam a existir, com exceção do quarto poder, criado pela Constituição de 1824, o poder moderador, o poder que dava poderes totais ao imperador. Mas o imperador agora não pode governar porque ele é menor de idade. Então, os três poderes, o executivo, representado pelos regentes, o legislativo, representado por deputados e senadores, e o judiciário, representado por juízes, advogados, desembargadores, continuavam a existir. O poder moderador, como o imperador ainda era menor de idade, esse poder será suspenso. Ele só vai voltar a vigorar quando Dom Pedro II tomar o trono em 1840. Já sei, pessoal, eu sei. Professor, ele não tem que tomar o poder com 18 anos? Sim. Mas em 31 ele tinha 5? Sim. Mas ele não tinha 18 anos em 1840, sim. Na real, na prática, pessoal, Dom Pedro II vai assumir o poder entre 14 a 15 anos de idade. Como, professor? No finalzinho da nossa videoaula, nós vamos analisar um episódio chamado o Golpe da Maioridade. Vai rolar, o pessoal, dentro do parlamento e dentro do Senado, vai rolar um golpe, será empreendido um golpe para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Por isso que ele assume o trono não com 18, mas com 14 ou 15 anos de idade. E a partir do momento que ele volta, que ele se torna imperador, o poder moderador volta a vigorar. Centralização do poder, pessoal, assim, ó. Vamos assim, ó, presta bem atenção e anota. Bem atenção. Durante a regência trina provisória e durante a regência trina permanente, os regentes eram escolhidos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Era uma eleição indireta. Era uma eleição indireta. Por isso que eu até escrevi aqui em letras garrafais e em negrito a palavra parlamentarismo. Ali entre a regência trina provisória e a regência trina permanente, o sistema político brasileiro vai ser um sistema muito semelhante a um sistema parlamentarista. Por quê? Quais as instituições que eram responsáveis em nomear os regentes? A Câmara dos Deputados e o Senado. Quando os regentes governavam, pessoal, eles não tinham poderes plenos. Toda vez que um regente, que eram três, era trina afinal, ia implementar alguma coisa, ele precisava, ou eles precisavam do aval da Câmara dos Deputados e do Senado. Então a gente pode dizer o quê? Que ali nos primeiros 7 anos de período regencial, o nosso sistema político ele era muito parecido, semelhante a um sistema parlamentarista. Havia os regentes que desempenhavam, sei lá, um papel de primeiro-ministro, só que eles não tinham autonomia. Eles eram escolhidos pelo parlamento e todas as suas medidas tinham que passar pelo crivo, pelo aval da Câmara dos Deputados e do Senado. Então os regentes não tinham poder absoluto. Tá? Anistia aos presos políticos, pessoal, isso é uma coisa óbvia, tá? Durante o primeiro reinado ocorreram vários movimentos contra Dom Pedro I e uma galera foi para a cadeia. Seriam os presos políticos aquelas pessoas que não mataram, assassinaram, estupraram ou roubaram, sequestraram, eram pessoas que criticavam Dom Pedro I. Então, uma das primeiras medidas tomadas, durante a regência trina provisória foi a soltura, a anistia aos presos políticos, muitos deles liberais exaltados. E a aprovação que após o final do recesso parlamentar, quando os senhores deputados e senadores voltassem de suas férias, seria instituída, seria implementada uma regência trina permanente. Da mesma forma que a provisória, os 3 regentes seriam escolhidos por uma eleição indireta realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Por isso
que eu coloquei embaixo a palavra parlamentarismo. Isso aqui é um sistema parlamentarista. Beleza? Vamos embora. Toca-lhe pau. Qualquer dúvida sobre o assunto, pessoal, entrem em contato com o professor. Nunca se esqueçam disso. Beleza? Pessoal, regência trina permanente. Então haviam 3 regentes. Durante a regência, pessoal, assim, ó, já durante a regência trina permanente, já começaram a pipocar dentro do Brasil movimentos revolucionários. Eu até estava fazendo uma pesquisa quando eu estava planejando e elaborando essa videoaula, e já no início, pessoal, bem no iniciozinho ali, 1831, 32, né, durante a regência trina permanente, ocorreram movimentos revolucionários provenientes do exército. Batalhão de infantaria, batalhão de artilharia, batalhão da polícia do exército. Já haviam ocorrido alguns pequenos motins, alguns pequenos movimentos revolucionários provenientes de batalhões do exército, que não concordavam com o governo regencial. Durante a regência trina permanente, o governo regencial vai nomear o padre Diogo Feijó como a gente chama hoje, um ministro da Justiça. E como ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó vai criar a Guarda Nacional. Pessoal, aqui, ó. Quando eu dei a videoaula sobre o primeiro reinado parte 1, eu enfatizei várias vezes, olha, houve a guerra de independência contra tropas portuguesas no Brasil, mas o Brasil não tinha um exército. O exército brasileiro, basicamente, ele era formado por mercenários, alemães, americanos, ingleses, franceses e canadenses. E esse tal exército brasileiro, durante o primeiro reinado, havia reprimido todos os movimentos contrários a Dom Pedro com uma extrema violência. Quando o primeiro reinado acaba e tem início o período regencial, os regentes ou a classe política brasileira olhava esse tal exército brasileiro com muita desconfiança. E já no início do período regencial, setores do exército brasileiro vão se amotinar, vão se revoltar contra o governo regencial. O que significa isso? Quando Diogo Feijó, o padre Diogo Feijó, ele é nomeado ministro da Justiça, a principal função dele, ao ser nomeado, é sim combater esses movimentos revolucionários com muita força e muita energia. Uma das medidas, pessoal, do Diogo Feijó vai ser, além da criação da Guarda Nacional, vai ser a diminuição drástica do efetivo do Exército Brasileiro. Como o Exército Brasileiro era uma instituição vista, era com muita desconfiança pela classe política da época, pessoal, o Brasil na época, ele não tinha o tamanho que tinha hoje, mas ele tinha, sabe, quase seus 8 milhões de quilômetros quadrados. Já era um país imenso, nós já éramos uma nação gigantesca. Mas por estarem desconfiados da instituição Exército Brasileiro, o padre Diogo Feijó, ministro da Justiça, durante a regência trina permanente, diminui o efetivo do Exército. Pessoal, o Exército Brasileiro, durante o período regencial, ele tinha um efetivo de aproximadamente 10 a 15 mil soldados. Pessoal, 10 a 15 mil soldados para cuidar de um país de 8 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, por exemplo, as nossas forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, elas contabilizam juntas aproximadamente 280 mil homens e mulheres. Mas segundo dados de instituições importantes, para que o nosso território, o litoral, a terra e o ar estivessem realmente protegidos, os estudiosos contabilizam que nossas forças armadas deveriam ter juntas, no mínimo, 1 milhão de homens e mulheres. Nós não temos nem mais de 300 mil. Pensa, 10 a 15 mil. Tá, professor, mas então se o Exército
tinha 10 ou 15 mil soldados, como é que eram protegidas as fronteiras do território brasileiro? Pois é, meus queridos. O Diogo Feijó, ou o padre Diogo Feijó, ministro da Justiça, ao diminuir o efetivo do Exército, por desconfiar do Exército, ele vai criar, pessoal, o que nós chamamos de Guarda Nacional. Guarda Nacional, galerinha, seriam milícias, grupos de homens armados, espalhados pelo território brasileiro, e esses grupos, vários grupos de homens armados, eles eram comandados, eles estavam sob as ordens dos latifundiários, que receberam a patente de coronel, tanto que até hoje, pessoal, algumas regiões do Brasil hoje, 2020, chamam os latifundiários de coronéis. Então o Diogo Feijó, ministro da Justiça, ao diminuir o efetivo do Exército, ele cria a Guarda Nacional. Guarda Nacional seriam milícias, grupos de homens armados espalhados pelo território brasileiro, e cada grupo desse era comandado por um latifundiário que recebeu a patente de coronel. Seriam quase que milícias particulares. E são essas milícias que durante o período regencial vão guarnecer as nossas fronteiras, muito mal guarnecidas, e vão sufocar os movimentos revolucionários. Sufocaram tão bem, pessoal, tão bem, que no período regencial quase que o Brasil se fragmentou em vários países. Quase. Tá? Aí o Diogo Feijó, pessoal, como ele recebe esse poder absurdo, esse poder quase que absoluto para comandar, para reprimir, criar a Guarda Nacional, diminuir o efetivo do Exército, ele se sentiu com um poder absoluto, ele tinha ao lado dele vários aliados, e o Diogo Feijó, durante a regência trina permanente, houve uma tentativa de golpe, ele tentou ser um regente único, acabar com a regência trina e ele se tornar um regente único, ele mandar. Só que essa tentativa de golpe, ela foi sufocada. Então a gente pode entender, professor, então durante a regência trina permanente, a instabilidade era muito grande, muito grande. Tão grande, pessoal, tão grande, que para tentar, agora nós vamos entender o porquê que a primeira fase do período regencial é chamado de avanço liberal. Como a situação política e social do Brasil durante a regência trina permanente era extremamente instável, a Câmara dos Deputados e o Senado, dominados majoritariamente pelos liberais moderados, na ânsia, no objetivo de trazer uma maior instabilidade à sociedade da época, essa Câmara dos Deputados e do Senado, eles criaram o Ato Adicional de 1834. O que significa isso? Na tentativa de trazer uma maior estabilidade ao país, os liberais moderados, através do ato adicional é adicionado à Constituição, através do ato adicional de 1834, eles aprovaram e implementaram medidas liberais que agradavam alguns setores da sociedade brasileira, dentre eles alguns liberais exaltados. Voltando. O ato adicional, pessoal, de 1834, durante a regência trina permanente, foi uma forma que os liberais moderados, os caras que controlavam o cenário político, encontraram para tentar trazer estabilidade, aprovando medidas políticas que agradassem os liberais exaltados. Dentre tais medidas, pessoal, se vocês lembrarem, uma das principais características dos liberais exaltados é o federalismo. O federalismo, professor, é a autonomia ou aliás, uma maior autonomia das províncias? Sim, tanto é que o ato adicional de 1834 é um ato que vai aprovar medidas liberais, por isso o nome avanço liberal, vai aprovar a implementação de assembleias provinciais. Isso aqui, pessoal, é uma representação da época, né, de uma assembleia provincial.
Então, essas assembleias, elas existem hoje, só que elas se chamam assembleias estaduais. Todo o estado, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, todos os estados do Brasil têm assembleias estaduais. E as assembleias estaduais são responsáveis em criar as leis do estado. Ali trabalham deputados estaduais e deputadas estaduais que foram eleitos para criarem as leis do estado. A única coisa que muda aqui, pessoal, é que em vez de ser assembleia estadual, é provincial, porque não eram chamados de estados, eram chamados de províncias. Então, a partir do momento que o ato adicional de 1834 implementa as assembleias provinciais, e as assembleias provinciais têm como objetivo dar maior autonomia às províncias, dar maior autonomia aos presidentes de províncias. Pessoal, na época não se chamava governador de estado, governador de província, presidente de província. Então, o ato adicional, no intuito de trazer uma estabilidade, acalmando os liberais exaltados, cria a Assembleia Provincial, que vai dar uma maior autonomia não só às províncias, mas aos presidentes dessas mesmas províncias, que era, pessoal, um objetivo, que era não era uma esperança, mas que era uma vontade, que eram dois liberais exaltados, na tentativa de trazer estabilidade. Então, a partir da criação das assembleias provinciais, as províncias passam a criar as suas próprias leis, descentralizando o poder. Agora, o poder não é só no Rio de Janeiro. Quando as províncias e os presidentes de tais províncias têm uma autonomia bem maior do que antes. Sempre no intuito de trazer estabilidade e agradar setores dos liberais exaltados. Mas foram medidas criadas pelos liberais moderados, que era a galera que controlava o cenário político da época. Beleza? Uma outra medida, pessoal, criada pelo ato adicional foi o seguinte. Depois de 4 anos, tá? A próxima regência seria a regência una. Então, regência trina provisória, 1831, alguns meses. Regência trina permanente, mais lá uns 4 anos e pouco. E a regência una mais 4 anos, fechando 9 anos, que é o tempo do período regencial. Então, o ato adicional de 1834, um ato aprovado pelos liberais moderados, que vai implementar medidas de cunho liberal, por isso o nome desse período de avanço liberal, além da criação das assembleias provinciais, vai criar a regência una. Mas a regência una, pessoal, além de ser governada por uma única pessoa e não 3 como era a trina, ela tem uma outra diferença. Durante a regência trina provisória e a regência trina permanente, os regentes eram escolhidos por uma eleição indireta. Então era uma eleição feita dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado, que escolhiam os regentes. A regência una não. Seria uma eleição onde o voto seria direto, homens acima de 25 anos que ganhassem mais de 100 mil réis. Censitário. Seria uma eleição popular, como acontece hoje. Pessoal, é claro que eram somente os homens acima de 25 anos que ganhassem mais de 100 mil réis. Só que isso aqui, pessoal, é muito parecido com o sistema republicano. Lembra? Dentre os liberais exaltados, existiam várias pessoas que almejavam a república. O ato adicional de 1834 é uma forma que os liberais moderados encontraram de agradar os liberais exaltados. Além de dar maior autonomia às províncias, foi criada agora a regência una, que em vez de um regente ser escolhido por uma eleição indireta, havia uma eleição direta, o voto direto, muito parecido com um sistema republicano. E o mais interessante disso é que quando houve essa eleição para escolher o regente da regência una,
O candidato vencedor, por incrível que pareça, foi o padre Diogo Feijó. Tá, pessoal, peraí. Não é aquele que tentou dar um golpe? Sim, o mesmo. Ele foi eleito pelo voto direto de homens acima de 25 anos, com uma renda mínima de 100 mil reais. Sim, ele foi eleito o regente da regência UNA. O padre Diogo Feijó, o antigo ministro da Justiça do período da regência trina permanente, aquele homem, aquele político que tentou empreender um golpe no sistema regencial. Esse mesmo foi eleito pelo voto direto o regente da regência UNA. Mas, pessoal, obviamente que muitos estados e muitas províncias e muitos membros de várias classes sociais, inclusive vários membros da elite agrária brasileira, não iam com a cara de Diogo Feijó. Pelas razões que eu já falei e por outras razões. Aonde eu quero chegar, meus queridos? A regência UNA, ela deveria existir por 4 anos. E deveria ser governada por uma pessoa, mas isso não vai acontecer. Se na regência trina permanente a instabilidade já era grande, essa instabilidade política e social na regência UNA ela só vai aumentar, tanto que durante o período, o Diogo Feijó vai governar por apenas 2 anos. Durante os 2 anos de governo do padre Diogo Feijó, vão acontecer 2 importantes movimentos revolucionários. Voltando a lembrar, pessoal, durante as regências ocorreram centenas de movimentos revolucionários. Mas nós na videoaula, ou na apostila, ou no livro didático, nós normalmente trabalhamos com apenas 5, que são os maiores. Farroupilha, Cabanagem, Balaiada, Sabinada e a Revolta de Malês, que eram de escravos africanos muçulmanos na Bahia. Beleza? Durante o governo do Diogo Feijó, explode na província do Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha. Pessoal, a Revolução Farroupilha, tá? Ela explode em 1835 e ela só vai acabar em 1845, em pleno segundo reinado. São 10 anos de revolução. Fazendo aqui, pessoal, uma análise bem breve, aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, professor, essa aí não é a bandeira do Rio Grande do Sul? Sim, essa é a bandeira atual do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a bandeira, pessoal, atual do Rio Grande do Sul era a bandeira da Revolução Farroupilha. Tanto que existe no Rio Grande do Sul, pessoal, a Semana Farroupilha. E, pessoal, eles levam a sério. A Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul, ela é levada muito a sério com vários eventos, é algo assim, ó, até quase mais importante que o próprio dia 7 de setembro, tá? Então aqui, pessoal, por que o Rio Grande do Sul, ele se amotina, ele se rebela contra o governo das regências? Primeiro porque eles se consideravam isolados. Eles alegavam, mesmo com a criação das assembleias provinciais, eles alegavam que lá o governo das regências, eles só se preocupavam com o Rio de Janeiro e Sudeste e deixavam o restante do Brasil ao Deus dará. Não é à toa, meus queridos, que uma das principais características do período regencial é a deflagração de vários movimentos de cunho separatista. Por isso que lá no início eu falei, olha, no período regencial, pessoal, quase que o Brasil se dividiu em vários países. Um dos motivos é esse: o Rio Grande do Sul politicamente se sentia isolado, alegava que o governo regencial era muito centralizador no Rio de Janeiro e no Sudeste e relegava as outras províncias a deixava por si só. Por isso esse isolamento político. Outro detalhe, havia, pessoal, os latifundiários do Rio Grande do Sul, tá? Eles produziam gado, eles produziam muito charque, mas devido à carga tributária, devido à tributação imposta pelo governo do Rio de Janeiro, o charque gaúcho, pessoal, era mais caro que o charque uruguaio e que o charque argentino. O que significa isso? A maioria do charque consumido no Brasil não vinha do Rio Grande do Sul, vinha do Uruguai e da Argentina porque eram mais baratos. O nosso charque não conseguia competir devido à tributação imposta pelo governo do Rio de Janeiro.
Então isso afetava direto, além do isolamento, alegado isolamento político, a alta tributação sobre o charque afetava diretamente a economia do Rio Grande do Sul e afetava diretamente os interesses da elite agrária gaúcha. Um detalhe aqui, ó, pessoal, a Revolução Farroupilha dentro do Rio Grande do Sul não foi uma unanimidade. Por exemplo, Porto Alegre foi uma cidade, que era a capital já, tá? Que continuou fiel ao governo do Rio de Janeiro. Boa parte, pessoal, dos comerciantes, da elite comerciante do litoral gaúcho continuaram fiéis ao governo do Rio de Janeiro. A Revolução Farroupilha, ela vai ganhar um apoio maciço no interior do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, que a capital, pessoal, isso aqui é um movimento de cunho separatista, tá? Ali por volta de 1840, 42, no início da Revolução, pessoal, a separação do Rio Grande do Sul do Brasil não era uma unanimidade dentro do movimento, porque eles tinham medo de se separar do Brasil e isso afetar a economia do charque. A mentalidade de separação, de separatismo, ela só vai aparecer por volta de 1841, 1842, quando é proclamada a República Rio-Grandense, que é o que está escrito no meio da bandeira do Rio Grande do Sul. Então, somente assim, na segunda metade da Revolução é que o ideal separatista começa a se tornar um ideal assim que vai se propagar dentro do movimento. Um movimento que se fortaleceu, que ganhou muita força no interior do Rio Grande do Sul e não no litoral, porque no litoral a elite comerciante continuou fiel ao governo do Rio de Janeiro. Resumindo, pessoal, esse movimento de cunho separatista, ele dura 10 anos. Dentre todos os movimentos que foram deflagrados no Brasil, do período regencial, especialmente entre cabanagem, balaiada, sabinada e farroupilha, eu posso dizer, pessoal, eu posso afirmar que o único movimento que teve algum sucesso, que deu certo, foi a Revolução Farroupilha. Porque em 1845, os líderes da Revolução Farroupilha, comandados por Bento Gonçalves, pessoal, quase o Rio Grande do Sul realmente tivesse virado um país, tivesse se separado do Brasil, tá? O presidente seria Bento Gonçalves e a capital da República Rio-Grandense seria a cidade de Piratini e não Porto Alegre, porque Porto Alegre era fiel ao governo do Rio de Janeiro. Esse movimento também ele chega ali um pouco ao sul de Santa Catarina, com a proclamação em Laguna da República Juliana, mas também esse movimento não tem sucesso. Ali durante a proclamação da República Juliana, aparece a figura de Anita Garibaldi, né, que vai ser esposa de Giuseppe Garibaldi, que foi um italiano que ajudou a Revolução Farroupilha, tá? Mas após o final da Revolução, foi assinado um acordo entre os líderes farrapos e o governo brasileiro. Várias exigências foram aceitas pelo governo brasileiro. Nenhum líder foi preso ou enforcado, pelo contrário, todos os líderes da Revolução Farroupilha, que eram oficiais do Exército após a Revolução, todos eles foram incorporados ao Exército Brasileiro. Não houve nenhum tipo de penalidade grave aos líderes da Revolução Farroupilha. Por quê, meus queridos? Porque eles pertenciam à elite agrária. Mas isso não vai acontecer com outras revoluções. A cabanagem, também um movimento revolucionário que explode durante a Regência Una, durante o período de governo do padre Diogo Feijó. A cabanagem, pessoal, ela vai ocorrer aqui. Na época, essa região se chamava região do Grão-Pará, que seria ali Roraima, Amapá, Pará, uma parte do Amazonas, uma parte do Mato Grosso. Foi nessa região, pessoal, que hoje é o norte do Brasil, que hoje são os estados de Roraima, Amazonas, Amapá e Pará, um pouquinho do Mato Grosso também. Foi aqui que explodiu em 1835 a cabanagem, pessoal, diferente da Revolução Farroupilha, tá?
A cabanagem, ela era um movimento extremamente popular. Eu não estou dizendo, pessoal, que na Revolução Farroupilha não houve a participação da população mais pobre. Claro que houve. E maciça. Mas aquele movimento foi liderado pela elite agrária gaúcha. Por isso que após o fim da Revolução, não houve nenhum tipo de punição a eles. Pelo contrário, eles foram inseridos dentro do Exército Brasileiro. Isso não acontece com a cabanagem. A cabanagem é um movimento e até vai ter uma certa aliança com a elite comercial da região. Mas foi um movimento extremamente popular. As razões, pessoal, muito parecidas, tá? Muito parecidas com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Se sentiam isolados com relação ao Rio de Janeiro. A região norte, pessoal, já na época de Dom João VI, a região do Grão-Pará, que hoje é a região norte do Brasil, ela foi palco de inúmeros conflitos contra Dom João VI, contra Dom Pedro I. Então, na realidade, a região do Grão-Pará já tinha um histórico de mais de 30, 40 anos de conflitos contra os portugueses, contra Dom João VI, contra Dom Pedro I, e durante o governo regencial, por se sentirem isolados, nós estamos falando do norte do Brasil. Boa parte dos integrantes da cabanagem, na sua imensa maioria, eram mestiços, índios e africanos. Houve sim, pessoal, ali uma parcela da elite comercial participou. Mas quando o movimento ganhou força, o movimento, a cabanagem, tá? Eles chegaram sim a ocupar por alguns meses a capital do Pará, Belém. Eles chegaram sim a proclamar uma república durante alguns meses. Foi um movimento gigantesco, um movimento de grande vulto, um movimento extremamente violento, um movimento com uma participação popular assim, ó, estrondosa, mestiços, índios e africanos. A elite comercial, quando percebeu que o movimento estava se tornando extremamente popular e que se esse movimento tivesse sucesso, essa mesma elite perderia certos privilégios, essa elite saiu do movimento e passou a apoiar as forças do governo. Por isso que eu enfatizei, a cabanagem, diferentemente da Revolução Farroupilha, foi um movimento extremamente popular. E sendo dessa forma, foi violentamente reprimido pelas forças regenciais. Pessoal, o saldo de mortos é mais de 30 mil pessoas. E diferente, meus queridos, da Revolução Farroupilha, onde os líderes foram incorporados ao Exército Brasileiro, a cabanagem não. Todos os líderes da cabanagem foram enforcados. Por quê? Porque eram provenientes de classes sociais mais humildes, muitos deles mestiços, índios, africanos. O tratamento é bem diferente. Mas esses dois movimentos, seja a Farroupilha, seja a cabanagem, eles foram deflagrados durante a regência de Diogo Feijó. Por causa disso e por não agradar outros províncias e outros membros da elite brasileira, o Diogo Feijó, depois de 2 anos de governo, ele vai renunciar. Acontecerá uma nova eleição e aí será para os últimos 2 anos da regência UNA, foi eleito Araújo de Lima, o novo regente da regência UNA. Pessoal, um aspecto bem interessante que vocês devem gravar. Ali por volta de 1837, tá, vai surgir no Brasil as agremiações dos regressistas e os progressistas. Os restauradores, pessoal, após a morte de Dom Pedro I, em 1834, eles se desintegram e boa parte dos portugueses que pertenciam ao Partido Restaurador vão ser inseridos no Partido Liberal Moderado, que era a galera que comandava. Tá?
O liberal exaltado vai virar progressista, então uma agremiação com ideias mais radicais. E o liberal moderado vai virar o progressista. Araújo de Lima, um representante regressista dos antigos liberais moderados, a partir do momento que ele assume como regente dentro da regência una, começa a segunda fase do período regencial, que nós chamamos de regresso conservador. Pessoal, professor, a gente entendeu o porquê que a primeira fase se chama avanço liberal, porque houve o ato adicional de 1834, os liberais moderados criaram leis liberais para agradar os liberais exaltados, como as assembleias provinciais, eleição direta para regente. Mas, professor, o que é o regresso conservador? Pessoal, aqueles liberais exaltados, aliás, aqueles liberais moderados, que agora nós chamamos de regressistas, regresso, volta, regressista, eles alegavam que aquele excesso de liberdade realizado pelo ato adicional durante o avanço liberal, que aquelas leis liberais, a Assembleia Provincial, a eleição direta, que houve um excesso de liberdade, e esse excesso de liberdade colaborou com a deflagração dos movimentos revolucionários, especialmente os movimentos de cunho separatista. Então, os antigos liberais moderados, agora regressistas, alegavam que o ato adicional de 1834, em vez de trazer estabilidade, ele trouxe mais instabilidade ao Brasil. E aí, durante o governo de Araújo de Lima, que foi eleito regente após a renúncia de Diogo Feijó, vai ocorrer a reinterpretação do ato adicional. O ato adicional descentralizava o poder do Rio de Janeiro. A reinterpretação do ato adicional é o contrário. Por isso, regressistas, os antigos liberais moderados ou agora regressistas, vão suspender as medidas implementadas pelo ato adicional, que eram descentralizadoras, e vão voltar a aprovar medidas centralizadoras. Por isso, regressista. Quando isso acontece, pessoal, quando os liberais moderados, agora regressistas, eles anulam, eles suspendem aquelas medidas descentralizadoras do ato adicional, isso apavorou os antigos liberais exaltados, agora chamados de progressistas, com medo que os liberais moderados, agora regressistas, tomassem um poder absoluto dentro do Brasil, representados pela figura de Araújo de Lima, que era o maior representante dos regressistas, antigos liberais moderados. Aí, chegamos ao golpe da maioridade. Por lei, segundo a Constituição de 1824, o imperador deveria assumir o trono com 18 anos, que era e ainda continua sendo a maioridade. Mas os progressistas queriam evitar a todo custo que Araújo de Lima e os regressistas dominassem um cenário político brasileiro. E aí eles começaram a ter a ideia, qual ideia? A única forma dos regressistas, através do Araújo de Lima, não dominarem todo o cenário é Dom Pedro assumir. Mas Dom Pedro não pode, porque a lei diz que é 18, ele tem apenas 14 ou 15 anos. Então, mas os regressistas, os antigos liberais moderados, também tinham o intuito de trazer estabilidade ao Brasil. Eu vou resumir, pessoal, para não confundir a cabeça de vocês. O golpe da maioridade, ele vai ocorrer em 1840, quando a Câmara dos Deputados e o Senado vão aprovar uma lei na qual a maioridade vai passar a ser 14 anos de idade. Para que isso, pessoal? Para que Dom Pedro II tomasse o trono de forma legal. Eu sempre digo aos meus alunos, não interessa de qual colégio, pessoal, não interessa
de qual classe, se é nono ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano ou cursinho. Quando nós votamos para deputados e deputadas, senadores e senadoras, isso hoje, nós temos que ter bem claro, pessoal, que a partir do momento que a gente elege uma pessoa, seja ele homem ou mulher, a esse cargo, nós estamos dando o aval para essa pessoa fazer leis em nosso nome. Não é o presidente que cria uma lei, pessoal. Não é o governador que cria uma lei. Não é o prefeito. Dentro do município são os vereadores, que é o poder legislativo. Dentro do estado, é os deputados estaduais, que é o poder legislativo. E em nível de Brasil, pessoal, são deputados e deputadas federais e os senadores e senadoras que criam as leis. E eles podem manipular as leis de acordo com a vontade deles. Nós demos esse poder a eles. Por isso, muito cuidado quando vocês votam em pessoas para o cargo de deputado ou deputada, senador ou senador, porque eles vão criar as leis da forma que eles acham melhor. Isso não era diferente em 1840. Os liberais exaltados ou progressistas, no afã de evitar que os regressistas, representados por Araújo Lira, tomassem um poder, eles começaram a arquitetar um plano dentro do Congresso para que se aprovasse uma lei, para que se antecipasse a maioridade para 14 anos. Tá, professor, mas explica, só vem aqui com nós. O senhor lá no início da videoaula disse que o cenário político brasileiro da época do período regencial era dominado pelos liberais moderados, agora chamados de regressistas. Sim. Bom, se os liberais exaltados agora querem antecipar a maioridade, eles precisam ter a maioria dentro do Congresso. É assim que funciona. Sim. Como é que eles conseguiram? Se a maioria do Congresso era de regressista. O golpe da maioridade, pessoal, no início, ele é uma empreitada, ele é um golpe arquitetado pelos progressistas, antigos liberais exaltados. Só que essa ideia, pessoal, de antecipar a maioridade de Dom Pedro para 18, dos 18 para os 14, também era uma ideia que agradava muito os regressistas. Porque o Brasil, ele passava por uma instabilidade, como a gente viu agora, pessoal, com cabanagem, com farroupilha, ele passava por uma instabilidade muito grande. E, inclusive, os regressistas, eles pensaram o seguinte: de que forma vamos resolver essa instabilidade? E veio a eles também a ideia que essa estabilidade poderia ser trazida de volta caso Dom Pedro II assumisse o trono. Um fato bem interessante, pessoal, é que ali em 1840, na cidade do Rio de Janeiro, começaram a ser deflagradas manifestações de 3, 4, 5, 8 mil pessoas para a época, pessoal, uma quantidade bem significativa, que pediam a volta, que pediam que Dom Pedro assumisse o trono brasileiro. Então, assim, ó, esse negócio de querer que Dom Pedro assumisse o trono não era só uma vontade dos progressistas, não era só uma vontade dos regressistas, existia uma parcela significativa da população que queria que Dom Pedro assumisse o poder, tudo com o intuito de trazer estabilidade. Então, em 1840, a Câmara dos Deputados e Senadores aprovaram uma lei onde, a partir daquele momento, a maioridade seria 14 anos. Então, Dom Pedro, com 14, estava dentro da lei, assumiu o trono brasileiro no dia 23 de julho de 1840. Depois, pessoal, a lei foi mudada de novo e a maioridade voltou a ser 18. Compreenderam? Mudaram a lei de acordo com seus interesses particulares. Mudaram para 14, Dom Pedro assumiu, legal, porque estava na lei, depois a lei volta a ser 18 anos. Isso é o golpe da maioridade. Um golpe, a princípio, arquitetado pelos progressistas, mas depois também trouxe, como é que eu vou fazer a palavra? Um golpe também que traria consequências positivas aos regressistas, e fora o clamor das ruas pela volta de Dom Pedro II. E aí, no dia 23 de julho de 1840, com apenas 14 anos de idade, eu ia falar Getúlio Vargas, Dom Pedro II assume o trono brasileiro, dando início ao segundo reinado.
Pessoal, só para a gente fechar aqui bem rapidinho, tá? Esse mapa aqui, ó, com a balaiada, tá? Então a gente enfatizou nessa aula duas revoluções. Aqui no sul, a Revolução Farroupilha, e aqui ao norte, a Revolução Acabanagem. Mas ocorreram também duas grandes revoluções. Aqui em Salvador, tá? Ocorreu a Sabinada, que era uma revolução, pessoal, empreendida pela classe média. Inclusive, o líder da Sabinada era um tal de Sabino, que era um médico, né? Ali em Salvador também ocorreu a revolta do Malês, que era de africanos, né, de escravos africanos muçulmanos. E aqui na região Nordeste vai acontecer também a revolução da balaiada, tá? Então, essas 5 revoluções não foram os únicos, mas foram os principais e os maiores movimentos revolucionários que ocorreram durante o período regencial, tá? Movimentos revolucionários que tornaram o período regencial um período extremamente instável. E para a gente fechar, pessoal, eu coloquei a imagem aqui do café, de um cafezinho. Eu muito gosto de um café, mas para enfatizar o quê? Pessoal, o café para exportação, ele começa a ser uma atividade que vai se desenvolver, que vai se fortalecer no Brasil a partir do primeiro reinado. Mas durante o período regencial, há um aumento considerável não só da produção do nosso café, mas da exportação do café. Então, ali no final do período regencial, principalmente durante o regresso conservador, a elite agrária, especialmente os cafeicultores do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, né? Aquela instabilidade do período regencial não interessava a eles, porque o café era uma atividade que estava se desenvolvendo a plenos vapor. Então isso mostra que esses cafeicultores, pessoal, não eram liberais exaltados, eles eram liberais moderados. E para eles não era interessante aquela situação de instabilidade. Por isso que essa elite agrária, inclusive os cafeicultores, que agora estavam assumindo uma posição de destaque dentro do cenário brasileiro, por isso que eles também colaboraram com o golpe da maioridade. E uma das principais características, pessoal, do segundo reinado, economicamente falando, é o boom do café. O café durante o segundo reinado, pessoal, será o carro-chefe da nossa economia. A nossa economia, o nosso PIB, estará quase que majoritariamente baseado durante o segundo reinado na produção e na exportação de café. Então, uma das consequências do período regencial para o segundo reinado, além da estabilidade que vai reinar durante o segundo reinado, é o fortalecimento e o desenvolvimento da atividade cafeira. Beleza, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, estou à disposição. É para isso que existem as redes sociais, tá? Não se esqueçam de dar aquele like, de se inscrever. Se algum amigo, irmão, parente precisar de um... João, eu vou fazer uma prova sobre o período regencial. Cara, tem um aulão do tio Dani, dá uma olhada lá, é legal, cara. Vai lá, dá uma olhada, vai dar uma reforçada. Dá aquela indicada. Isso valoriza muito o nosso trabalho. Beleza, galera? Galera, cuidem-se, usem máscara, tá? Saudade imensa de todos, saudade muito grande da aula presencial. Espero que tudo isso passe o quanto antes para que nós voltemos a nos encontrar, tá? Galera, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.